Boa tarde a todos, espero que estejam bem. Me chamo Marcela Cunha e integro a equipe de qualidade da Softex. E é com muito prazer que damos início ao MPS Talks de hoje, sempre trazendo temáticas que estão moldando o nosso mundo coletivamente, apresentando pesquisas e ideias relacionadas à tecnologia e explorando como elas se conectam. E hoje temos como convidado o doutor e professor da Unirio, Rodrigo Santos, que é pós-doutor pela UFRJ, chefe do Laboratório de Engenharia de Sistemas Complexos, membro da Comissão de Avaliação de Educação do Ministério da Educação, coordenador da Comissão Especial de Sistema de Informação da Sociedade Brasileira de Computação e editor-chefe do Brasília Journal of Information Systems. Ufa, que currículo, hein? Hoje ele vai falar sobre o tema ecossistemas de software na indústria. Lembrando que estaremos aqui todas as quartas-feiras, às 13 horas, com exibições de 30 minutos. Preparem suas perguntas, pois abriremos espaço para interação ao final da apresentação. Tudo bem, Rodrigo? Bem, Marcela, muito obrigado pela introdução. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês nesse MPS Talks. Nós que agradecemos o aceite do convite. Eu tenho certeza que esse tema é de grande relevância para a nossa comunidade. E pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. A gente se encontra no final. Perfeito. Vocês conseguem enxergar minha apresentação já? Eu consigo, Rodrigo. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pela presença de todos, a Marcela pela introdução, a professora Ana Regina da COP pelo convite, né, com toda a equipe da Softex e do MPS. Como a Marcela comentou, vou falar um pouquinho dos ecossistemas de software na indústria, um tema que eu tenho trabalhado há quase 15 anos, né, não só no cenário acadêmico, mas também em alguns projetos, né, nessa trajetória. Então, vou compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Já deixo meu e-mail aqui, rps@uniriotech.br, se tiverem alguma questão, quiserem entrar em contato. E eu estou lá no LinkedIn, né, sempre postando algumas atualizações com o Prof. Rodrigo Santos, que é o meu usuário, certo? Vou passar por esse slide, porque a Marcela já introduziu, né, toda a minha trajetória e alguns elementos aqui. Só vou destacar um pouquinho que eu também atuei na Fundação Coptec em alguns projetos com grandes empresas, no período aí de 2008 até comecinho de 2017. Então, também vou trazer um pouco dessa experiência de consultoria como engenheiro de software. Então, recuperando um pouquinho da história, pessoal, eu trouxe aqui uma figura, né, que foi discutida num relatório da Softex 2017, esse relatório, 2007, desculpa, foi publicado depois de um esforço grande para entender para onde a indústria de software brasileira caminharia. Naquela época, vários pesquisadores, professores, profissionais da indústria, de open source, de empresas públicas e privadas, foram para Campinas fazer uma discussão sobre o futuro da indústria de software. Na época até se pensava em reutilização, né? E a questão dos componentes. A gente vai criar uma biblioteca, um repositório de componentes para compartilhar e dar quer dizer, um novo cenário para a indústria nacional, uma vez que a gente estava nascendo com o MPS, todas as iniciativas de melhoria. E aí esse gráfico que está aqui veio da Carnegie Mellon University, onde eles discutiram no final dos anos 90 para onde iria a indústria de software. E eles tinham uma previsão de que haveria um mercado que movimentaria mais de 10 bilhões de dólares em componentes, né, software components, lá dos anos 80, anos 90, né, depois veio toda a era dos serviços, né, web services e todas as outras tecnologias que a gente tem hoje por aí na indústria de software. Mas essa era uma preocupação lá do final dos anos 90 e que no Brasil a gente começou a discutir também no início dos anos 2000. Mas tinha uma dúvida, né, a gente olhar para essa figura que também veio desse relatório, mas com algumas pequenas mudanças, a gente observa aqui que esses itens em cinza vieram do relatório da Softex mostrando como é que são os papéis, os atores aí da indústria de software nacional. Mas a gente sentia falta de separar esses dois mundos, né? Ter um cenário mais interno que está cuidando ali dos métodos, técnicas, ferramentas, da melhoria da qualidade do produto e do processo, e também por fora o pessoal que dá suporte. E além disso, não deixar de entender essa ponte aqui que a gente enxerga, né, entre o cliente e o fornecedor. Porque isso aqui que mais ou menos a gente enxerga de fora, mas a indústria de software tem uma série de outros elementos para dentro das suas portas, né? No final dos anos 2000, a gente foi desenvolvendo, né, fiz umas pesquisas com base em alguns projetos, para tentar entender se, de fato, essa biblioteca ou esse repositório, essa entidade central, seria uma solução para a gente alavancar, por exemplo, o reuso, não ter que perder tempo em fazer software que já existe. E aí, nesse sentido, a gente propôs e desenvolveu um projeto onde
lá no grupo da COP, né, do qual eu participei durante meus estudos de pós-graduação, para poder verificar ou apoiar a gerência de reutilização. Inclusive, reutilização de software tinha sido discutido bastante no MPS, né, nos últimos anos. Inclusive, o MPS havia inovado nesse sentido, de trazer para um modelo de qualidade, né, um pouco diferente do CMMI. E naquela ocasião a gente não queria entender somente a biblioteca, como vocês enxergam aí na figura, mas também toda a questão financeira, a questão social, né, ou seja, os aspectos econômicos e sociais, que muitas vezes eram negligenciados como outros fatores, né, ou fatores não técnicos, naquela negação que a gente fica preocupado, né, se eu estou negando significa que eu não tenho que tratar, e aí é que a gente se engana. E nesse sentido, a gente observa aqui que tem um repositório, né, tem esse canal de distribuição, esse elemento central, e de um lado você tem produtores e consumidores, né, aqui à direita, que estão desenvolvendo soluções para a indústria. Então, a gente enxerga aqui desenvolvedores, né? Tem alguns que desenvolvem soluções que outros vão utilizar para entregar soluções para o mercado. Isso está espalhado pela web. E aí, com a globalização mesmo, que a gente tem todo o desenvolvimento distribuído. No final da década de 2000, a gente teve uma palestra no Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software com o pesquisador e consultor Ian Bosch, que atua bastante na indústria, né? Depois ele voltou agora para a academia nos últimos anos, mas sempre teve um pé na academia, né? Nunca deixou de estar na academia. E ele foi a Ouro Preto, eu tive o prazer de assistir a palestra dele, nos eventos cheios de pessoas da indústria, né? O SBQS tem essa tradição de agregar pessoas da indústria, e a gente discutiu bastante sobre esse assunto, né? Hoje o cliente, né, ele não queria somente ter a variabilidade dos seus produtos ditada pelas organizações, né? Aquele conceito de linha de produto que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, engenharia de domínio com um viés mais acadêmico, né? Ou seja, como é que eu crio um produto e consigo entregar mais rapidamente soluções em cima daquele produto padrão. E nesse sentido, o Bosch ele trouxe uma provocação. O cliente vai passar a ditar essa variabilidade, ele quer saber onde ele pode customizar sem ficar preso à empresa que está fornecendo o produto para ele. Ou seja, a variabilidade não é mais ditada pelo fornecedor. Como a gente vai comprar um computador, um celular, que a gente configura tudo que a gente precisa, né? E isso também chegou na indústria de software, e naquele momento ele trouxe esse conceito de ecossistema de software, né? Ele estava trabalhando, teve uma publicação nesse ano que é até muito referenciado, e andou explorando isso em vários projetos lá pela Europa e Estados Unidos. E é nesse sentido que a gente começa a falar de ecossistema de software, né? Que eu estou abreviando para ecos aqui para vocês entenderem nosso jargão nacional. A Marcela conversou hoje de manhã comigo um pouco sobre o assunto, né, para a gente contextualizar, e eu resgatei uma publicação de 2014, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para dizer para vocês que a gente já discutia qualidade nesse contexto de ecossistemas de software. Motivado pelas aulas da professora Ana Regina, que eu tive o prazer de fazer durante o doutorado, fazer também o curso de implementadores do MPS, poder entender todo esse universo da indústria brasileira, eu comecei a escrever esse trabalho aqui com vários outros parceiros que me ajudaram bastante, a gente fez muitas discussões e geramos um trabalho de 3 páginas bem sucinto que fala um pouquinho desses aspectos de qualidade, com a experiência de vários grupos de pesquisa que também atuam na indústria nacional. Então, quem tiver interesse depois pode pegar aqui só para ter uma palhinha, né, mais simples do assunto. Tá? E nesse sentido, lá em 2014, avançando um pouquinho depois da conversa que eu tive com o Bosch lá em Ouro Preto, 2009, eu propus uma escadinha para mostrar um pouquinho dessa evolução, né, da trajetória que nós chegamos em ecossistemas. E a gente percebe que nós saímos, primeiro, das melhorias técnicas, quando a gente pensa em modularidade, separação, né, das partes do software para facilitar a manutenção, né, que é sempre uma questão em todo projeto. Depois fomos para a questão de negócio, vamos querer levar para o mercado mais rapidamente, né, o time to market. E, por fim, com a globalização do desenvolvimento, com essa questão do desenvolvimento distribuído, de você não ter que também contratar todos os desenvolvedores para atuarem e agregarem valor ao seu produto, a gente começa a pensar no ecossistema. É um sistema que evolui sem que eu tenha tanto controle, né? Eu tenho que olhar muito para essas parcerias ou a abertura da organização para a comunidade. E aí, simplificando o conceito, para ficar mais tranquilo para todos, a gente sempre vai ter uma organização de software, que está aqui, né, no lado esquerdo da apresentação. Nós vamos ter do outro lado a rede social, os atores, os artefatos, que eles vão se construindo, vão formando redes, né, vamos dizer assim, na indústria, e sempre tem uma plataforma, né, que seria esse software padrão, que a gente pode citar alguns exemplos hoje, né, a SAP, Eclipse, iOS, Android, e outros casos aqui, a gente até chegamos a pensar no portal de software público brasileiro, que foi apontado como um dos ecossistemas, né, embora ele não esteja tão ativo nesse momento. Então, nós temos várias plataformas que congregam essa comunidade de desenvolvedores para que construam soluções em um modelo ganha-ganha. A empresa não contrata todo esse pessoal, mas ela tem relações
que permitem que esse pessoal interaja com a plataforma. E tem vários benefícios, né, que a gente pode elencar aqui para o ecossistema, quando eu crio uma plataforma e abro para contribuição de terceiros. Desde a questão de valor e atratividade de clientes, porque quanto mais gente desenvolve, mais gente quer utilizar. Vide aí o iOS e o Android, que acabaram dominando, né, o mercado dos sistemas operacionais móveis, a gente comparar com BlackBerry, Symbian e o Windows Phone, até a questão dos custos de evolução, porque você tem uma força externa que está te ajudando a pensar e encontrar problemas, né? Então, em último caso, quando uma empresa ela deseja se abrir para o mundo, ela quer formar uma plataforma, fazer os pontos que ela permite, quer dizer, o pessoal de fora contribuir e fortalecer essa organização contra os competidores, né, ou frente aos competidores. Eu tiraria a palavra contra, porque a gente trabalha muito em competição, né? A gente compete a um nível, mas também precisa colaborar, porque senão não funciona o ecossistema. E as dificuldades que a gente encontra muitas vezes, né, que obviamente são os pontos a trabalhar aí, né, nesse conceito da plataforma, é a questão das redes. Você não conhece todo mundo que está contribuindo para a sua plataforma muitas vezes. A questão da arquitetura, né, estabilidade, segurança, isso é muito crítico. A gente sabe aí, por exemplo, o iOS teve um bug há um tempo atrás, que a gente não conseguia clicar nos links lá, usava o gerenciador de e-mail, o navegador padrão, a gente não conseguia clicar, dava um bug, e a Apple, em mais ou menos 7, 10 dias, resolveu esse problema, né, e fez uma atualização do sistema operacional. Mas naquele intervalo de tempo, muita gente, como é o meu caso, a gente foi buscar outra solução, alguma solução, por exemplo, do Google, a gente vai no competidor. Né? Tanto é que na Apple a gente está utilizando muito o Google Maps mais do que o Mapas, né? Então, a gente tem problemas que acontecem aqui, a questão de segurança, principalmente, se deixar o pessoal de fora contribuir no seu produto, como a SAP tem as parcerias, né, os modelos de partnership com as organizações que prestam serviços locais, como é que eu vou controlar um pouco isso para que a organização como um todo não sofra, né, com quaisquer consequências. Então, esses aqui são os pontos que a gente considera relevantes em termos de dificuldades e que são sumarizados na questão da modelagem e análise dos ecossistemas. A gente tem dificuldade de fazer isso, entender o que é o ecossistema e como é que eu tomo decisão a partir disso. E aí eu trouxe para vocês aqui, né, como nosso talk é bem curto, alguns fatores, né, algumas experiências aí que eu posso compartilhar com vocês de 15 anos de atuação na teoria e na prática desse assunto, considerando impactos dos ecossistemas na indústria de software. Tá? Então, a gente fez um estudo a partir do mestrado, doutorado, eu passei um tempo no exterior na University College London com o professor Anthony Finkelstein e a gente conversou sobre vários aspectos. Ele hoje está como ministro de segurança lá no Reino Unido, então a gente, na época ele não estava na universidade, mas a gente teve um contato muito forte e ele trouxe muita experiência de requisitos dessas necessidades, né? E ele sempre me orientava, olha, Rodrigo, você sempre tem que pensar em quem está sendo beneficiado da solução que vocês estão desenvolvendo, seja na academia ou na indústria, ou seja, alguém faz alguma coisa para chegar a algum lugar. E a gente precisa ajudar esse stakeholder a chegar nesse lugar que ele almeja, certo? E aí, nesse sentido, a gente listou aqui um conjunto de 15 fatores, né? E aí eu até fiz um trocadilho, 15 fatores com 15 anos de experiência nesse assunto, né? Seja na indústria nacional, seja na academia, com as teses, dissertações e trabalhos de conclusão que eu tenho orientado aí nos últimos anos. E eu não vou entrar em detalhes, claro, nesses 15 fatores. Eu vou deixar aqui para vocês, tem a referência no final, né? Quem tiver interesse, quiser analisar e pensar isso na sua realidade organizacional, fazer pesquisa em algum desses elementos. Vou comentar sobre alguns e trazer alguns exemplos, afinal de contas a gente está falando da indústria aqui. Né? Então, o primeiro fator que a gente pode considerar é a diversidade das organizações e relações. E eu trouxe essa figura de um ecossistema de M-Payment lá da Europa, né, que uma palestra que eu acompanhei, quer dizer, o apresentador colocou esse slide e a gente ficou pensando assim, poxa, não estou entendendo nada. E ele provocou a gente dizendo, não é para vocês entenderem. Porque aqui vocês têm várias empresas relacionadas, tem uma semântica, assim, o que significa essa cor, o que significa o tamanho do nó, quer dizer, o que eu estou representando aqui é difícil. Então, em ecossistema de software, quando a gente quer representar todas as relações que uma empresa tem, isso é muito complicado. Eu me lembro de um projeto de consultoria que a gente teve em um grande órgão público, onde a gente desenhou o ecossistema. Foi até o primeiro projeto nacional sobre o assunto em 2015. E foi muito difícil. Todas as relações com fornecedor, fornecedor de fornecedor, produto, que produto depende de que produto, as versões da arquitetura tecnológica. E aí a empresa começou a tomar consciência do que estava acontecendo, porque às vezes a empresa está apagando incêndio, né? A gente sabe dessa realidade, né? Como consultora, eu acompanhei bastante isso, eu senti na pele essa demanda das empresas. Né? Outro fator que a gente coloca aqui é a questão dos desenvolvedores externos. Como é que eu estimulo esse pessoal a se juntar à minha plataforma e ao meu produto? E aí eu trouxe aqui um exemplinho,
do modelo do iOS, né, das plataformas aí da Apple, pensando no dispositivo móvel. A gente tem aqui no meio o coração, que é a plataforma digital, o sistema operacional iOS, um site para comunicação com desenvolvedores e com usuários, e é uma API. Né? A API, mais ou menos, é aquele elemento que permite a comunicação do mundo interno com o mundo externo, onde a gente deixa visível aquilo que a gente quer que a comunidade consiga utilizar para fazer essa parceria, né? Essa questão do modelo ganha-ganha. E a gente observa aqui que as empresas, né, a Apple não chegou até aqui à toa, ela pensou exatamente no escritório de negócio, que está olhando para esses aspectos do business, né, qual é o modelo que eu vou fazer com que desenvolvedores encontrem consumidores. É mais ou menos o MPS quando tem um modelo de negócio. Né? Quer dizer, não dá para a gente jogar um modelo sem pensar no business. Então, a Apple também tem esse elemento, como o Google, e a gente pensa também no ecossistema de consumidores, o pessoal que utiliza o aplicativo, as aplicações, né, as soluções tecnológicas no final, e o ecossistema de desenvolvedores, que é o pessoal que vai contribuir com soluções. Essas empresas sozinhas não conseguiriam oferecer um produto tão arrojado como esse que a gente vê hoje no mercado. Elas precisaram puxar o pessoal do mundo todo para contribuir. E cada um no seu quadrado. Né? No Brasil, a gente tem vários aplicativos que não estão em outros lugares, que atendem às nossas necessidades. Então, você tem uma capilaridade, que é o mais interessante também nesse contexto. E a gente consegue ver um mundo de aplicações, né? Aplicações leves e coisas que os usuários vão configurando. A gente está dando poder para o usuário. Cada dispositivo na mão de um usuário é único, porque ele vai fazer o download, vai setar as aplicações, né? Configurar da maneira que ele quer. Então, de novo, aquela história lá de 2009 do Bosch. Esse poder que o usuário quer ter, ou que o cliente, quando a gente trata de empresa, ele quer ganhar, ele não quer ficar dependente, né? No fundo é isso. O terceiro fator é quando a gente fala de conteúdo, conhecimento, compartilhamento. É sempre difícil, né? Compartilhar conhecimento em mundo de competitividade como um atributo aí forte é quase uma missão impossível. Me lembro de um estudo da MPS que falava de iniciativas de implementação conjunta de empresas em um estado e outro estado e comparava com... Era muito mais fácil em um determinado estado, que eu não vou citar para não ter viés, e em outro estado, um segundo estado aí onde havia muita dificuldade porque as empresas tinham medo de compartilhar o conhecimento. E aí, um caso que eu trouxe aqui para vocês, de um consórcio europeu, Open Design Alliance, que é o ODA, que desenvolve extensões para o AutoCAD, eles fizeram uma pesquisa com os funcionários. Eles têm aliança entre essas empresas, né, para poder desenvolver soluções conjuntas. E o mais interessante, quando eles executaram essa pesquisa, a gente percebe aqui que a satisfação, né, ou a percepção dos stakeholders sobre construção de comunidade e compartilhamento está lá embaixo, 50% dessa nota. Né? E aqui eu não estou entrando no mérito da escala, porque tem alguns ajustes que eles não fizeram na publicação, mas é interessante só para a gente entender, assim, ter uma percepção, né, a grosso modo, de que há alguns problemas relacionados com essa questão do senso, né, comum. Isso não acontece só na realidade nacional, acontece no mundo todo, né, em termos de indústria de software. Vou pular esse fator da reutilização, quem tiver interesse depois vai poder parar um pouquinho lá na apresentação do YouTube. Tá? Vou passar para mais um fator aqui, né, reposicionamento das organizações para agirem com atores em rede, né, e reduzir a força de trabalho interna. A gente está percebendo várias empresas enxugando toda a sua estrutura organizacional e, para fazer isso, obviamente, não perder o valor, a gente precisa abrir as fronteiras e congregar essa força de fora. É uma questão lá dos aplicativos da Apple e do Android. Tem um modelo ganha-ganha. Né? Quer dizer, tem um pedágio, por exemplo, em determinados aplicativos, né, que a própria loja, né, vamos dizer assim, vai reter ali, mas é algo que a comunidade está construindo como um todo. Se a gente olhar para a história, para a ideia Eclipse, muitos de vocês já devem ter utilizado ou terem ciência, né, a gente pensa, o Eclipse veio da onde? Tem toda a história na IBM, né, antes de chegar na Eclipse Foundation, mas se a gente olhar para essa figura, nós enxergamos um pouquinho aqui a questão de várias empresas que estão relacionadas. Né? A gente percebe que a Red Hat, a Siemens, Sonatype, e tantas outras que na história contribuíram, isso aqui é uma escala de 2000 até 2009, 2010, a gente consegue ver a contribuição para o projeto padrão, para o repositório do Eclipse. Não foi só a IBM, embora ela seja um grande player. Em algum momento ela abriu isso e joga o produto para a Eclipse Foundation, para ter uma certa neutralidade por interesses de negócio. Né? Tem toda uma questão de identidade visual, de funcionalidade, de cativo dos desenvolvedores, né? E por aí vai. E criou-se, aí tem o estilo arquitetural baseado em plugins. Né? A comunidade pode contribuir fazendo extensões para aquilo que eles precisam. Vou pular isso também da diversidade, né? Que a gente também já comentou um pouquinho lá nos benefícios.
E vou falar da transparência, que é mais um fator importante quando a gente pensa em criar um ecossistema ou fomentar um ecossistema na indústria. E é óbvio que vários de vocês já devem ter tido contato com relatórios do Gartner, da Forrester, da ThoughtWorks, que trazem algumas informações sobre decisão, né? Eu quero decidir se eu vou trocar uma tecnologia por outra, se eu vou entrar em determinado mercado ou não. Eu quero um relatório. Então, eu participei de algumas reuniões de algumas grandes empresas para poder discutir um pouquinho isso lá com o Gartner e as entrevistas que eram feitas, né? O pessoal lá dos Estados Unidos perguntava algumas coisas, tal, para entender a realidade organizacional. Só que é um entendimento não tão profundo, porque você não está no dia a dia, você está tendo algumas informações a partir de um questionário. O que é ok, mas a gente precisa balancear não só a questão externa, mas a questão interna, senão a empresa pode quebrar também. Ela precisa entender como é que ela funciona antes de ser ambiciosa e querer funcionar para fora, né? Projeto modular eu vou pular, porque já falamos de reutilização, tem o exemplinho do Eclipse, depois vocês podem dar uma espiada. Em termos de abertura, né, acabei de falar da transparência. Para ter transparência, a gente precisa dosar a abertura. E a gente pode dar como exemplo aqui o status de liderança que a Apple atingiu com o iPhone lá entre 2011 e 2012, quando teve o iPhone 4S, se não me falha a memória, e somente o iPhone teve uma receita maior do que todos os produtos da Microsoft. Então, a Apple ela emergiu lá em 2007, 2008, quando tinha aplicativo, né, a questão lá do iTunes, no Motorola e tudo, e até chegar nessa explosão que a gente vivencia hoje, ter vamos dizer assim, uma grande participação no mercado do ecossistema de software móvel. Né? Então, só para deixar para vocês essa mensagem, esse nível de abertura híbrido da Apple, ou seja, até um ponto os desenvolvedores de fora contribuem, daqui para dentro a Apple que cuida, é muito interessante também. Ou seja, não é só fechado, mas também não é só aberto, né? Não é uma questão open source aqui. Em termos de características internas, de saúde e estabilidade do ecossistema, eu também vou reforçar esse exemplo da Apple, onde a gente observa que lá, entre 2008 e 2009, quando começa aqui o gráfico, até lá para 2012, exatamente nesse momento da liderança, nós percebemos que o número de novas aplicações e o número de downloads está quase que caminhando ali junto, né, exponencialmente crescendo. Então, quer dizer, o mercado está movimentando, a plataforma está ganhando destaque. E, de novo, a Apple faz uma parte, mas grande parte é feita desse valor do produto pela comunidade externa, que ela não contrata. Né? Sobre a questão de scope e fronteiras, nós já comentamos, vou fazer um salto. Né? E vou falar um pouquinho dos relacionamentos dos atores, né? Como é que a gente identifica esse relacionamento. E são pequenas coisas, né? Em 2009, por exemplo, teve o filme do Facebook, que foi lançado e naquele momento vários usuários criaram conta e o Orkut foi sendo minado, né? Porque tinha um projeto mais simples no Facebook, tinha uma questão também da ideia de loja, né? A partir de comunidades de redes sociais, a gente fomentar lojas ou e-commerce, né? A partir de uma rede social, tinha toda uma ideia que depois foi sendo desconstruída porque os usuários também vão dando o seu tom, né? Não adianta a empresa pensar um produto que aquilo ali ao longo do tempo pode ganhar um novo desenho. E a Microsoft toda preocupada também naquela época, justamente pelos dados da Apple de 2011, ela faz uma parceria com a Nokia e depois faz a aquisição, ainda que tenha tido todo aquele cenário caótico, inclusive da Nokia já está em declínio. Lembrando que lá em 99, 2000, a Nokia era o top, né? E se a gente parar no tempo e não olhar o mecanismo de não fomentar uma co-inovação, a gente pode cair em situações como essa. A gente vê as companhias de telefonia, por exemplo, que pararam às vezes no tempo, ou mesmo a rede hoteleira, que vem Airbnb, aí questão de transporte, que vem a questão do Uber, né? E outros aplicativos. Então, só para vocês entenderem que na indústria de software, a gente também tem que ficar alerta, não só na questão técnica da engenharia de software, que isso a gente sabe fazer bem, mas também nos aspectos sociais e de negócio. Né? Para a gente ir caminhando aqui para o fechamento dos fatores, definição clara de processos. Eu trouxe um exemplinho muito alinhado com o tempo atual. É um trabalho feito também pelo pessoal da Europa e Estados Unidos sobre um ecossistema de educação. Né? E aí, para o cenário Covid, isso aqui, né, parece que já estavam prevendo essa realidade. Porque a gente divide de um lado, né, temos aqui do lado esquerdo o pessoal que está pensando no projeto da plataforma, dos requisitos, o que precisa ter para a comunidade de professores, estudantes, todos os outros stakeholders nesse domínio, né? Mas tem gente que está financiando, então a gente tem que convencer esse pessoal de que a gente está fazendo um projeto direito de uma plataforma. E do outro lado, nós temos que olhar para a aprendizagem. Não adianta eu fazer uma plataforma sem esquecer o contexto do processo de ensino e aprendizagem. Também não adianta só pensar no contexto de ensino e aprendizagem
sem contemplar as questões tecnológicas ou esse apoio. Então, é um modelo que tem que se alimentar. É mais ou menos o que essa figura está mostrando para a gente, né? Com todos os atores mapeados e suas relações. Tá? Vou pular esse aqui do caráter comunicativo, até de um ecossistema de software open source, lá do Evins, né? Quem tiver interesse depois está aqui no slide. E, para a gente fechar o conjunto, a questão dos domínios de aplicação, e eu fecho com o exemplo da SAP, né? O ecossistema SAP foi uma palestra que o pessoal deu no Intuit Workshop nos Estados Unidos, em 2009, faz um tempinho, tá? Mas é quando tudo começou, só para a gente entender que tem muita coisa que já estava acontecendo e, de repente, o nome está aparecendo como uma terminologia nova. Não, essa terminologia tem uma estrada, né? E, de repente, a gente precisava reunir um grupo de pessoas para pensar como tomar decisões quando olhamos o software como um ecossistema. E aí aqui é o modelo de co-inovação da SAP, onde ela tem essa preocupação não só com os parceiros e os consumidores, né, os clientes que estão aqui em cima, mas também pensar o seguinte, olha, eu estou oferecendo um produto padrão, um standard product para o mercado, o pessoal está utilizando, mas em algum momento tem funcionalidade que tem que sair, ou tem funcionalidade que tem que entrar no produto padrão, não tem que pagar mais por isso, isso é algo que o mercado já está indicando, né? Todos os nichos de consumidores já estão usufruindo em outros encontros fornecedores. É o momento que a SAP para, discute com as pessoas e vai incorporar isso e avançar, né, a especificação do seu produto padrão. Então, esse ciclo, essa preocupação com a comunidade é muito importante, senão a gente não consegue, né, chegar a um produto de qualidade. Então, eu estou trazendo para vocês aqui, muitos de vocês estão atuando, de repente, em micro, pequenas, médias empresas, ou estão fazendo pesquisa e querem investigar alguns desses aspectos, mas não é só relevante para a grande empresa, são aspectos que às vezes a gente está vivenciando no nosso dia a dia, né, ou a gente não tem tempo que está apagando incêndio. Né? Em alguns momentos a empresa ela tem que parar, tirar um momento para poder refletir o que está acontecendo aqui, né? Senão a gente não sai do lugar, continua naquele lugar até alguma situação acontecer, né? Ou a empresa vai ser puxada para cima ou para baixo. Nesse sentido, pessoal, queria agradecer bastante, o nosso talk é bem curto, né? Então, quem tiver interesse, depois eu vou deixar os meus contatos aqui. Tem outros materiais também para leitura, simples, né? Com um jargão mais mercado, inclusive, para não ficar aquela coisa muito acadêmica. Eu queria agradecer bastante a todo o Laboratório de Engenharia de Sistemas Complexos, o LabESC, que eu sou coordenador e líder, né, que nós criamos em 2017. Aqui tem parte dos nossos envolvidos, né, nas 4 imagens que eu recortei. A última imagem são os novos alunos que chegaram. O nosso laboratório está com 22 alunos, são 16 alunos, 8 de mestrado, 8 de doutorado e mais 6 de graduação. Outros parceiros pelo mundo, são mais ou menos 30 parceiros entre Brasil e mundo. E agradeço muito a todos eles que me permitem falar um pouco desse tema, né, cada vez mais com exemplos. E uma coisa interessante do nosso laboratório é que os alunos são massivamente tempo parcial, são gestores, arquitetos e desenvolvedores no mercado, desde a graduação até o doutorado, assim, 90%, né, estão no mercado, e eles trazem problemas das grandes empresas que eles atuam, tanto públicas quanto privadas, para a gente poder resolver. E a gente sempre vai na questão prática, né? Porque eu acredito que a gente tem que fazer pesquisa que reverte para o nosso contexto brasileiro, que a gente consiga resolver os nossos problemas, né? E que não fique na prateleira. Esse aqui também quero agradecer a todos os parceiros que estão aí com a gente, né? São as colaborações que eu tenho feito pelo Brasil todo, para fomentar um pouco do lado brasileiro. A gente às vezes esquece o Brasil e vai para fora, mas a gente também precisa entender que nós temos que resolver os nossos problemas. Então, agradeço a todos esses parceiros que a gente tem atuado nos mais diversos assuntos dentro de ecossistemas de software. Deixo aqui o link para vocês de um livro que nós lançamos no ano passado sobre ecossistema, sustentabilidade e valores humanos. Está lá no site da Springer, quem tiver interesse. Tem vários capítulos aí, fresquinho, foi liberado ano passado, 2020, em plena pandemia. Deixo um livro também, né, que a comunidade criou em 2013, toda a comunidade internacional, estou aqui como um dos autores, que é um livro que tem sido adotado aí como referência internacional, mais antiga um pouquinho, né, quem quiser entender um pouquinho sobre modelagem, análise, cases de ecossistema. A minha tese de doutorado na COP foi a primeira do Brasil nesse assunto de ecossistemas de software, também estou deixando aqui. Nós fizemos estudos na realidade brasileira, então fiquem à vontade para ver os cases que a gente reportou lá, com soluções tecnológicas, inclusive, né? Afinal de contas, a gente tem que traduzir isso em ferramenta para a indústria. Faço a propaganda aqui dos nossos workshops, né, que eu estou participando dos comitês de gestão, seja do nosso workshop internacional de ecossistemas de software, que está sempre acontecendo na Conferência Internacional, né, o ICSE, bem famosa aí na nossa área, e em termos nacionais a gente tem o WASHES, que é o workshop que discute esses aspectos que não são somente técnicos, né, mas como é que nós tratamos questões sociais, humanas e econômicas em software, que acontece no congresso da SPC. Então, estou aí na coordenação desses 2 workshops no comitê de gestão.
Deixo umas fotos aqui bem saudosas dos momentos que a gente se reunia com a comunidade internacional nas conferências, né, para a organização desse evento que eu comentei com vocês, nosso workshop internacional de ecossistemas, aí em 3 cidades maravilhosas que eu tive o prazer de estar, né, com toda a equipe, e espero que em breve, se Deus quiser, a gente esteja de volta, né, às conferências. Deixo um convite especial também para o SBQS, 20 anos, né? Afinal de contas, a Softex, a MPS tem tudo a ver com a SBQS, e esse ano a gente faz 20 anos, então estou como coordenador do programa científico, junto com todos os demais pesquisadores e profissionais que estão lá com a gente. Então, queria convidá-los para não só prestigiar, mas tem trabalhos, relatos, experiência, a gente ainda tem a trilha, vocês podem enviar, né, pessoal das indústrias, das empresas aqui do Brasil, tá certo? Vai ser online, então facilita um pouquinho. Pessoal, esse aqui é o meu e-mail, mais uma vez, rps@uniriotech.br. Deixo o meu contato, meu LinkedIn aqui para vocês. E, mais uma vez, agradeço bastante a professora Ana Regina pela interação, né, pelo primeiro convite. Eu tenho uma forte inspiração na Ana, porque ela sempre tratou na carreira dela de problemas da nossa realidade e seguir um caminho, assim, vamos dizer assim, mais autêntico, né? Então, é muito bom a gente se mirar na autenticidade, resolver problemas da realidade, né? Às vezes é mais difícil, o caminho é mais longo, mas é mais prazeroso. E agradecer a Marcela aí pelas interações. A todos pela presença. Rodrigo, parabéns pela apresentação, tá todo mundo elogiando aqui no chat. Vários alunos seus aqui também dando um oi. Nós já temos uma pergunta aqui da Ana Regina, vou começar por ela. Que conselhos você daria para as universidades e empresas se conhecerem mais e buscarem caminhos de cooperação? Eu acho que essa é aquela situação que eu comentei do MPS, né, do estudo com 2 estados que tem essa dificuldade, às vezes, da cultura, né? Eu acho que a solução é a gente entender melhor a cultura organizacional, né? A gente, às vezes, negligencia um pouco esse aspecto, mas eu me lembro de um trabalho que foi feito lá em 2013, até no AMPS, né, o workshop do MPS, lá em Campinas. A professora Odete Mestrinho da UFAM apresentou uma proposta, uma ferramenta, né, onde ela entrevistava os gestores para entender mais ou menos qual era a resistência, como é que funciona a cultura para a implantação de iniciativas de melhoria. Então, a minha solução, Ana, nesse sentido, assim, um pouco abstrata, é a gente investigar a cultura organizacional para saber se os stakeholders, os envolvidos, estão dispostos a essa abertura. Agora, essa abertura é inevitável, né? A empresa não consegue ficar sozinha, né? Fornecendo o produto dela e vamos embora. E aí, para concluir, eu tenho outro caso de um outro líder de projeto, né? Na época, eu acho que era gestor de programa de melhoria em uma empresa aqui no Rio, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e ele comentou que a empresa estava fornecendo um RP, e ela estava começando a exportar esse produto, teve uma sondagem de outros países da América do Sul e da África, e aí a gente conversou um pouquinho, estava começando em ecossistemas, e ele disse, Rodrigo, a gente está investindo em reutilização, porque a gente quer ter um produto padrão, e a gente quer ter braços em outros países, né? E para ter esses braços, a gente precisa ter essa questão da API, amadurecer também essa forma da extensão e deixar o pessoal trabalhar localmente. E aí ele também disse que no caso deles, tiveram que investigar bem essa cultura, porque às vezes os stakeholders eles ficam com receio, desenvolvedor, vou perder meu emprego, vou ter que sair da empresa, o meu produto vai à falência, né, cenário de crise. Então, eu acho que o caminho é a cultura organizacional, né, ter essa questão do alinhamento interno. Rodrigo, agora eu tenho uma pergunta. Quem pensa qualidade é só a plataforma, né? Ou a comunidade, de modo geral, pode pensar e participar nessa temática? Como é que você vê isso? Olha, Marcela, é muito interessante, porque o desafio é tão... Quando a gente pensa em ecossistema, em criar essa plataforma, tem startups que estão criando os tais ecossistemas de startups. Cria uma empresa pequena, prepara um produto, tipo um aplicativo, e começa a pensar em pontes com outros aplicativos, com outros produtos. No primeiro momento, a empresa tem que ser ativa, ela tem que correr atrás. Dali a pouco, como ela cria uma rede preliminar, ela deixa a própria comunidade fazendo os pluginhos, as integrações ali. Então, é interessante a gente se preocupar com essa questão de qualidade, não só dentro da empresa, não é só o modelo MPS, nesse caso, por exemplo, quando a gente quer melhorar, fazer uma iniciativa de melhoria dentro da empresa, a gente tem que pensar também lá na gestão de recursos humanos, na gestão de conhecimento, como eu até disse que um dos desafios era a questão das redes, e o próprio MPS tem alguns resultados que estão nessa direção, né, em alguns dos seus processos, em alguns dos níveis, né? Então, eu acho interessante pensar nessa questão de gestão de pessoas e na gestão de conhecimento. Isso para que a gente possa entender que indicadores a gente vai utilizar.
Tradicionalmente, a administração, o pessoal utiliza os KPIs, né, para a gente entender se a gente está no caminho certo. Em ecossistema, o pessoal também tem utilizado isso para verificar a qualidade não só da plataforma, como também das extensões da comunidade. Para concluir, teve um aluno meu de doutorado, que até ganhou vários prêmios no ano passado de melhor tese nos simpósios brasileiros, né, da área de engenharia de software e sistemas de informação, e o trabalho dele foi muito interessante porque ele pensou na certificação dos aplicativos no ecossistema de software móvel. Como é que funciona essa barreira que as empresas colocam para quem está trazendo contribuição? É óbvio que no mercado global isso é, né, obviamente, tranquilo, porque os desenvolvedores eles são a minoria, mas uma empresa que, por exemplo, no Brasil, que quer usar, ela vai ter tem que ter muita preocupação com essa comunidade. Ela, naturalmente, vai ter uma barreira maior. Então, talvez a qualidade vai estar muito mais para dentro do que para fora, né? Eu estou só provocando que a gente vai ter que começar a pensar para fora. Só que isso não é fácil. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Temos mais uma pergunta aqui do Davi Viana. É possível pensar na maturidade dos ecos a partir de aspectos de participantes e plataformas de desenvolvimento, tendo como base participantes e stakeholders? Já houve iniciativas nesse sentido, de se pensar em modelo de maturidade. Inclusive, tem uns pesquisadores que ele é consultor hoje, viaja pelo mundo, que é o Slinger Jansen, tem atuado na China também com algumas empresas, né, com ágil e com startups, e tentando levar esse conceito de ecossistema, porque ele também publica nesse assunto. E ele tentou desenvolver um modelo de maturidade para a gente avaliar mais a governança, né? Então, já tem uma iniciativa, já tem um modelo, inclusive com dados reais, ele chegou a publicar isso, como um dataset, né, para a gente poder entender, que mostram os níveis. Talvez um desafio agora seja, temos os modelos nacionais, né, a professora Ana Regina tem dado alguns cursos, né, junto com vocês, do MPS, Softex, talvez seja tentar olhar para o nosso modelo e verificar que outros elementos a gente pode trazer para cá. Talvez não mudando tudo, mas incorporando esses elementos de maturidade, seja da plataforma, que é esse produto da empresa, seja também das contribuições dos terceiros, né? Porque, no fundo, todo mundo quer qualidade, né? Nenhum usuário ou cliente, quando ele consumir um produto, ele quer ter um bug, ele quer ter um problema, ele quer ter uma indisposição. Então, uma sugestão minha, talvez, seria fazer a análise com esse framework existente lá fora, né? Para tentar entender se há algum reflexo aqui no modelo MPS. Obrigada, Rodrigo. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Uma empresa pequena, ela tem condição de abrir o seu código e, de repente, assim, a pergunta é o seguinte, como você continuar competitivo quando você ainda é pequeno e abre os seus códigos, digamos assim? Como é que Certo. você enxerga isso? Temos dois caminhos, né? O primeiro caminho é a gente pensar no ecossistema de startups, né? Estar num ambiente de startups, tentar puxar alguma coisa, se a sua empresa tem alguma contribuição inovadora nesse sentido, tentar entrar nesse conjunto, que ali você tem regras um pouco, vamos dizer assim, bem definidas. Eu não sou especialista desse assunto, mas tem todo um cenário. Outro contexto, que é esse que você está me perguntando, talvez se eu não quero ir por ali, sou uma empresa tradicional, teve um trabalho que foi feito lá no César, na região ali do Recife, onde 3 empresas se juntaram para oferecer um produto padrão, né? Ou seja, elas eram competidoras nesse setor de CRM e elas se juntaram para ter um produto maior para poder alcançar clientes ou outros lugares do mundo, né? É a tal da coopetição. A gente compete para dentro, mas quando a gente quer ir para fora, a gente tem que se juntar. Então, a sugestão para as empresas que não querem abrir o código é não precisa. Na verdade, a ideia é criar a API e você permitir que determinadas funcionalidades, determinados métodos sejam abertos para o mundo de fora, para o pessoal criar essas soluções em cima do seu produto, fazer essas extensões. Então, essa é uma solução. E a outra é você tentar fazer alianças. Então, a gente vê isso muito no mundo aí, né? As alianças são fundamentais. Reality shows já trazem um pouco isso, né, para a gente. Então, no mundo de software também acontece. Temos que fazer as alianças com empresas e, obviamente, com os acordos, né? Seja um acordo mais forte, que é o tal do partnership, que a SAP, por exemplo, adota com seus parceiros, seja um membership, que é um acordo mais afrouxado, que é o que o Eclipse adota com algumas empresas que têm poder de decisão lá na plataforma, né, da ideia, empresas que trabalham, ajudam lá no desenvolvimento do kernel, né, em si, não só dos plugins. Então, eu te responderia tanto para startups quanto para essa questão das parcerias ou uma preparação de API, né, mais bem
planejada aí para o mundo exterior. Rodrigo, a última pergunta. Durante a pandemia, uma instituição, né, que eu fazia parte tentou desenvolver, aliás, conseguiu desenvolver um aplicativo open source, só que uma das maiores dificuldades foi manter os desenvolvedores, engajar os desenvolvedores e manter eles ativos, né? E aí você falou um pouco sobre a atração, e aí eu queria perguntar se você tem uma solução para essa atração, né, de desenvolvedores para aplicativos não monetizáveis. Olha só, são as perguntas boas, né, que me fazem entender que a pesquisa que eu estou fazendo está no caminho certo, porque tem pesquisas que a gente enxerga que às vezes elas não conseguem responder as questões do mundo real. Então, eu fico feliz que essas perguntas eu consigo responder. Essa questão do não monetizado sempre foi muito polêmica. A gente fez um trabalho recente entrevistando mais de 250 desenvolvedores do GitHub em uma plataforma específica, que é o NPM, né, para o Node, o sistema lá do Node. E a gente queria entender mais ou menos quem influencia quem, né? Por exemplo, eu tenho um desenvolvedor que me influencia nas minhas decisões técnicas, nas minhas decisões sociais, e a gente elencou um conjunto de características que definem um influenciador em ecossistema. Então, uma das coisas se você tiver um porta-voz, alguém que puxa a comunidade, vai. Né? E isso não é somente técnico, não é só contribuição de código de exemplo ou comentários, mas uma das grandes motivações da pessoa tomar parte em um projeto open source é o aprendizado, né? E é o reconhecimento. Se você não tiver reconhecimento e aprendizado, esquece, aí você tem que ir por um monetizado. Tá? E outra coisa também, teve um aluno que eu fui de banca, lá da PUC Rio Grande do Sul, e ele fez entrevistas com desenvolvedores para entender os fatores que afetam essa questão da atração e retenção de desenvolvedores em ecossistemas de software móvel, né, notadamente iOS e Android. Ele queria entender que as barreiras, né, o que faz com que as pessoas cheguem e fiquem. Porque o grande problema é que as empresas não querem que elas saiam. Então, também tem um conjunto de fatores parecidos com esses aqui, que eu posso passar para vocês depois. Né? Então, eu acho que são as duas soluções que eu tenho para ti. Que a gente tem feito pesquisa muito assim nessa reta, então já tem elementos para você analisar e tentar contornar ali com a sua equipe. Maravilha, Rodrigo. Quero te agradecer imensamente pelas reflexões trazidas, pelo seu tempo, e já deixo aqui aberto um convite para uma próxima participação. Foi bem bacana, assim, trouxemos muita gente hoje aqui, muita gente se interessando por esse assunto que você está falando também, né? Obviamente, pelo seu nome. E lembrando que dia 21/4 teremos mais uma edição com a participação do Guilherme Travasso, falando sobre o tema Desafios para a Engenharia de Sistemas e Softwares Contemporâneos. Rodrigo, você quer dar mais uma última palavrinha? Eu só queria te agradecer bastante, Marcela, pelas interações, foi muito rica essa minha participação aqui. Agradecer a professora Ana Regina, a professora Cláudia Werner, né, que são algumas mentoras que eu tenho lá na COP, e a todos os alunos e todos que estão aqui participando com as questões, né, os parceiros aí, o Davi, que fez pergunta, a Ana, e todos que estão assistindo, Tayana, Ismael e outros, assim, são muitos nomes que eu vi aqui no chat rapidamente, mas aquele momento não permite se falar de todos, tá? Agradecer a todos aqui pela presença e tamo junto. Bom, agradeço primeiramente ao querido Rodrigo Santos, né, que esteve aqui com a gente hoje, a Ana Regina, que vem nos ajudando, né, a cabeça desse projeto aqui. Não a agradeço todos os eventos, mas que fique bem claro que ela que está coordenando tudo aqui. E também a todos os que nos acompanharam ao vivo. Esperamos vocês todas as quartas-feiras, à 13h. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau.